Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula dessa semana, super especial. E o tema hoje é posicionamento de marca. O quanto isso é importante para uma empresa, para a gente saber se colocar a nossa empresa dentro de um segmento, o público entender isso. Porque depois vai estar relacionado lá com a nossa quarta aula que a gente fala sobre preço. Então, uma empresa bem posicionada, depois na hora de colocar o preço, vocês vão entender um pouquinho mais pra frente, mas isso vai facilitar muito mais. E o posicionamento de marca é o lugar em que a empresa ocupa, tanto na mente quanto no coração do seu público-alvo, né? É a união entre a segmentação e a diferenciação. A segmentação, ou seja, que segmento do mercado você ocupa, então você entender qual é o segmento que você ocupa e qual é o seu diferencial. Então é a união dessas duas coisas que vão fazer você ter um posicionamento de marca. Outra coisa que é muito importante é que as pessoas têm pressa, né? Elas acham que um ato, uma ação vai ser suficiente para já se posicionar. E não, é um processo, são várias ações ao longo de um tempo que vai fazer a sua marca se posicionar, né, para você criar ali uma atmosfera que fala com o seu público. E finalmente é você estar no topo do seu segmento. Não significa que você vai atender, por exemplo, só o público A e você é top do público A. Não é bem isso. Você pode ser o público, o segundo, por exemplo, dessa lista. Vamos dar um exemplo aqui mais prático para vocês entenderem? Então vamos lá, do segmento de refrigerantes. Quem é o número 1 quando a gente fala em refrigerantes? Coca-Cola, certo? Pois é, mas a Pepsi ficou em segundo lugar. E ela soube entender isso, aceitar, né, que ela é o segundo lugar e trabalhar muito bem isso numa campanha publicitária. Quem não lembra daquela propaganda que fala só tem Pepsi, pode ser? Com essa propaganda, com esse posicionamento bem colocado da Pepsi, eles aumentaram muito a venda deles. Então, olha só, eles compreenderam qual é o segmento e trabalharam bem dentro desse segmento, né? Fazendo uma propaganda porque já usavam um bordão, a maioria dos restaurantes que nós íamos, que não tinha Coca-Cola, já falava, olha, eu não tenho Coca, pode ser Pepsi? Né? E eles aproveitaram disso. Então olha como é importante a gente entender que segmento nós estamos e trabalhar, se você é daquele segmento, trabalhar esse é o top daquele segmento. Quando a gente fala em público-alvo, é importante a gente esclarecer isso, né? Quem é o seu público-alvo? Você consegue desenhar isso? Eu sei que às vezes para uma empresa pequena isso é um pouco difícil, mas é importante você ter um tempo para pensar sobre isso. Quem é? Então, se a gente está falando, por exemplo, de casamento, a gente fala muito de um público feminino, né? Claro que é um casal que faz, que ali é a questão do casamento, mas normalmente quem sonha mais com esse momento, com a festa, é a mulher. Né? Principalmente em docinhos, é um dos segmentos que a mulher faz questão de participar. O homem, se fala de bar, DJ, geralmente ele tá junto, né? Filmagem, mas docinhos é muito ali aquela questão feminina, é a mulher, a mãe, a sogra juntos. Então a gente sabe que é um público feminino. Se a gente tá falando de casamento, a gente imagina a faixa etária desse público, né? Então é aquele público dos 25, 28 anos até mais ou menos 50 anos, às vezes até um pouco mais, porque nessas preparações a família também participa, como eu disse, a mãe, a sogra, então a gente pode ampliar aí até uns 70 anos, mas a faixa mais concentrada seria entre uns 28 anos e mais ou menos uns 45, né? E aí você vai entender qual é a classe social que você atende. Esse seu público, ele gastaria quanto numa festa de casamento? Em que espaço ele vai fazer? Né? Em que quem vai ser o vestido de noiva vai ser qual estilista, em que loja vai comprar isso ou aquilo, e nisso você vai criando o seu público-alvo, você vai entendendo quem é o seu público, e aí você vai estar bem direcionado para você primeiro começar o primeiro passo, que é a segmentação. Então é importante você traçar esse perfil, e quanto mais você detalhar sobre esse perfil, é melhor. Então, assim, se você quiser colocar qual é a renda que geralmente essa pessoa tem, em que bairro da sua cidade ela moraria, essa pessoa que é do seu perfil, que carro, se tem filhos, em que escola estudaria. Então, assim, olha para você ver, você vai criando o que a gente chama de persona. Quem é essa persona? Tem algumas empresas que até falam, cria até um nome, cria um nome para esse personagem e faz tudo direcionado para este personagem. Aí depois a gente entra na outra parte que a gente fala sobre diferenciação, né? E a diferenciação você pode ter no seu produto,
ter um produto totalmente diferenciado, com chocolate, com um preparo, com uma aparência muito diferenciada, com sabor. Você pode determinar o que é o diferencial, de repente um doce especificamente. E aí a gente entra em diferenciação, né? E o que a gente tem como um diferencial? A gente pode ter o nosso produto, né? Então você pode ter um produto que tem algo realmente específico que você faça, seja pelo ingrediente, um modo de preparo, uma apresentação diferenciada, um doce que só você tem, né? Isso é um grande diferencial. Eu, por exemplo, lá no ateliê, considero a rosa belga um grande diferencial e também o figo recheado. Então são dois produtos que eu tenho como diferencial. Aí você pode ter também o atendimento como um diferencial, né? Um atendimento rápido, atencioso, prático. Aí você, né, vai entender qual é o seu diferencial, se você tem algum no atendimento. Depois você pode ter, por exemplo, a apresentação da embalagem, né? Isso pode ser um grande diferencial. Aqui em São Paulo a gente tem uma empresa no nosso segmento de confeitaria que tem como diferencial as embalagens. Então, assim, você olha para as fotos no Instagram, você vê na loja e você fala, caramba, o doce é bonito, é gostoso, mas a embalagem é o que mais chama a atenção e diferencia. E se colocou tão bem que hoje temos uma leva de pessoas querendo copiar essa empresa. Então, é uma empresa que soube se posicionar muito bem e tem como diferencial as embalagens. Outra coisa é a ambientação, né? Para quem tem uma loja, por exemplo, para quem tem um café, a ambientação pode ser o seu diferencial. Vamos imaginar aqui, você imaginou que quer ter um bistrô parisiense no meio de São Paulo. E aí você vai, a ambientação vai envolver tudo isso, né? Nossa, a pessoa vai lá porque ela realmente quer se sentir em Paris. Você usou cores que lembram os restaurantes lá, você usou a roupa de mesa que tem a ver com o de lá, a decoração, os quadros, a música, o tipo de prato que você serve. Então o que acontece? A pessoa quer ir porque tem um ambiente que lembra ela um bistrô de Paris. Quer viver esses momentos lá. Então é uma diferenciação, né? Você quer ter todos? Eu também quero. Todo mundo quer ter todos, mas nem sempre dá. Então, assim, você escolher um ou dois que você realmente faz como diferencial, né? Eu tenho, por exemplo, lá no ateliê uma característica que é trabalhar as minhas datas sazonais, como Natal, Páscoa, sem o tema específico, né? Eu não faço a Páscoa coelho. Eu já fiz frutas, que foi esse ano, eu já fiz sardinhas, cada uma eu dou um significado e faço algo diferente. Então é o diferencial, porque enquanto todo mundo está postando na Páscoa coelhos, eu estou postando outras coisas. E obviamente eu criei, né, um público que gosta disso também, né? Porque tem pessoas que falam, não, para mim tem que ser coelho. E tem outros que falam, não, que legal, eu quero dar algo diferente, que foge do que está acontecendo. Então ali eu nichei e criei o meu público que se identifica com isso que eu estou fazendo. Então foi uma diferenciação. Então você vai entender qual é essa diferenciação. Então a gente falou de segmentação e a gente falou de diferenciação, tá? Um exemplo de atendimento, por exemplo, é a Starbucks, né? Que é aquele café de Nova York, americano, que tá em todos os lugares do mundo, né? E que tem como um diferencial escrever o nome do cliente no café, ou melhor, o nome com que você quer ser chamado no café. E eles têm isso como diferencial, né? Só eles têm isso. Os outros vieram copiando e eles aproveitaram isso para abraçar também uma causa, a causa dos transgêneros, que ali dentro do café deles, eles são acolhidos e podem ser chamados do jeito que eles querem, né? Então eles fizeram uma campanha falando sobre isso. Então eles colocaram como diferencial o atendimento deles, né? Então olha para vocês, eu consegui exemplificar aqui um pouquinho de cada tipo, né, de coisa com relação ao diferencial. E agora é a hora de falar, e aí, Carol, tá bom, você já entendi, eu tenho que descobrir meu público-alvo, o meu diferencial, mas e o que mais? E aí vem as nossas ações, né? Vamos botar isso em prática? Como que a gente vai fazer isso? E uma das minhas sugestões é fazer collabs, né? Então, de repente, você fazer união com outras marcas que já têm essa posição que você quer chegar. Então vamos dar um exemplo aqui mais uma vez, de repente, de uma linha que você está criando para o Natal, ou enfim, e você vai aproveitar uma designer
para fazer uma assinatura dessa sua nova linha de embalagens. Ou uma estilista de casamento que já tem aí na sua cidade uma posição na qual você quer atingir esse público, e aí ela vai assinar então sua linha de noivas, Então você está criando um posicionamento se juntando a uma marca que já atinge o público que você quer. Entendeu? Ou de repente você pode fazer uma parceria com uma loja, né, que vende, por exemplo, roupas, né, para o público que você quer conversar, ou de lojas de presentes, ou até mesmo um salão de beleza. Então você pode fazer uma parceria com eles, oferecendo docinhos aos finais de semana para os clientes, para eles conhecerem os seus doces e você aproveitar disso aparecendo nas redes sociais. Você pode ofertar para a pessoa que compra X reais, ganha uma caixa sua. Então você vai criando ações em parceria com essas lojas, salões ou enfim, que conversa com o seu público. E aí a importância de você entender o seu público, né? Porque às vezes a gente faz alguma ação que não nos traz retorno, mas de repente você está falando com um público que, por exemplo, num salão que é um salão mais de bairro, né? Então você está oferecendo o docinho ali num salão de bairro, mas teu doce já é um valor de grife. Então olha a divergência, a pessoa até pega o docinho, gosta, vai ligar, fala, ixi, mas não é pra mim não. Então se o seu docinho já tem valor de grife, você tem que ir num salão que já que tem um valor parecido com o seu doce, entendeu? No sentido de segmentação, tá? E a mesma coisa a gente fala muito para fazer ações com blogueiros, por exemplo, né? Muitos aparecem querendo, é meu aniversário, você podia dar os docinhos em troca, eu falo da sua empresa, faço um post. Então aí você vai entender se realmente essa blogueira, esse blogueiro tem a ver com o seu produto, né? Se ele conversa com o teu público, e aí é legal pedir para eles mandarem os dados, né? Do Instagram, porque geralmente o Instagram apresenta uma série de dados, para ver se você tem essa mesma conexão com relação ao público. Porque aí você está fazendo uma ação que realmente vai voltar para você em novos clientes. Né? Essa conversão é muito importante. E aí, gente, quando a gente também fala em redes sociais, eu falo, usem e abusem dessa plataforma, né, que é o Instagram, ou de repente para quem está no Facebook, para quem aí está querendo se aventurar no YouTube. Se você sabe que seu público, é você fazer o post para o seu público que tem a ver, usando os seus diferenciais, mostrando o seu dia a dia, a sua produção, quando você chega os seus ingredientes, né? Poxa, eu tô usando aqui chocolate belga que acabou de chegar do fornecedor. Hoje o dia tá corrido, eu tô mostrando isso e aquilo, tô testando, olha como eu testo para poder chegar no meu melhor produto para você. Então você vai mostrando todos os processos dentro da sua empresa, os ingredientes que você usa, o quanto você estuda para você ser diferente de todas, né? Então isso tudo vai elevando a sua marca e mostrando para as pessoas, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu faço tanto. Mas você mostra que você faz tanto? Se você não mostra, quem é que sabe? A sua mãe, o seu marido, a sua filha. Mas assim, não são eles, né? Você tem que contar para mais gente. Então usar a rede social como essa ferramenta para mostrar para mais gente o quanto você se esforça, o quanto sua empresa é bem colocada, o quanto... Tudo isso que eu acabei de falar ali nas redes sociais. E mesmo que você tenha dificuldade de aparecer, vá aos poucos, vá com uma foto e uma legenda, vá com um filme sem que você fale, coloque uma música para criar um clima. E aí depois aos poucos você vai aparecendo e vai mostrando o rosto, e aí a coisa vai sendo mais natural e você se sentindo mais confiante. Porque ter confiança é algo muito importante também, você entender. Você estudar sobre a sua empresa te traz essa confiança e o seu cliente final entende muito bem disso. E vocês veem como as redes sociais são importantes, porque aí você, além de mostrar todo o processo, mostra a sua história, como que você começou, conta uma história lá, eu gostava de fazer com a minha avó e agora eu consegui finalmente conciliar essa paixão, né? Os conceitos e princípios da sua empresa, isso é muito importante, isso te posiciona. Quando você fizer um casamento, uma festa, você aproveita para postar os fornecedores que estão envolvidos nessa festa, porque aí a gente está fazendo essa parte de unir, né, outras empresas com a sua. Então, olha, o decorador tal
com o espaço tal, com assessoria tal. Então isso tudo vai envolvendo ali. Poxa, que bacana, olha, então é esse público que ela fala, é com esse público que é o casamento. Então vai fazendo esse mix, né? Bom, eu acho que vocês já perceberam que pra gente ter uma empresa, a gente não basta fazer só produtos maravilhosos, né? A gente tem que saber muito mais, tem que entender mais, tem que empreender, né? Talvez você tá aqui falando, poxa, Carol, então esse negócio aí não é pra mim não, porque esse negócio de empreender não é muito pra mim. Mas a verdade, gente, é que empreender não é um dom, é uma habilidade que a gente vai trabalhar. A gente vai aprender a fazer isso. Eu também achei que não conseguia fazer. Eu também várias vezes pensei, poxa, será que eu vou conseguir ter uma empresa? Isso não é muito fácil. Mas ao longo do tempo eu fui vendo que eu consigo, fui estudando, fui me aprimorando e hoje eu sei que eu tenho uma empresa e que além disso eu consigo ensinar outras mulheres, outras pessoas a viverem do sonho delas, que é viver de confeitaria, que era também o meu sonho. Então, hoje eu tô aqui para contar para vocês que eu vou abrir a minha terceira turma do curso Vivendo de Confeitaria. É um prazer imenso abrir mais uma turma, porque eu sei o quanto as minhas alunas, né, da turma 1 e turma 2 já tiveram sucesso e retorno com o investimento que elas fizeram nesse curso. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que tinha outra profissão, não fazia nenhum doce, aprendeu do zero e hoje já está fazendo casamento, aniversário. Então, assim, é muito gratificante isso. Então, dia 18, segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu vou abrir a nova turma do Vivendo de Confeitaria. E agora eu vou falar um pouquinho do curso para vocês, tudo que tem nesse curso, porque é muita coisa. O curso Vivendo de Confeitaria, ele é composto por 4 módulos. A gente tem o módulo 1, que eu falo sobre os docinhos finos mais tradicionais. Então a gente tem camafeu de nozes, bombom de limão, surpresa de uva, crespinho de coco, crespinho de pistache, cestinha de nozes, damasco recheado, bombom de champanhe com frutas vermelhas. E temperagem de chocolate, como usar forminhas de chocolate, tem um monte de conteúdo. Aí, a novidade agora é que o segundo módulo, na verdade, são mais docinhos. São docinhos diferenciados que você tanto pode acrescentar na sua linha, como usar também para as datas sazonais, como eu já falei para vocês. E aí são mais 14 sabores. Pois é, gente, 14. Tem docinhos de banana, docinhos de maçã, Romeu e Julieta, caramelo com uísque, canelinha, brigadeiro brulê, maracujá, caramelados de ovos, hóstia, trufa de laranja, trufa de especiarias, fondant de damasco, doce de paçoquinha, canelinha. Tem muita coisa, gente, muita coisa. E também com todas as explicações e opções de variedades que você pode ter dentro desses recheios, tá? Depois, o terceiro módulo é a rosa belga, o queridinho do ateliê. Aqui eu explico para vocês a rosa ao leite belga, a rosa de limão, rosa branca, a rosa colorida, como faz a base, o ponto certo, o uso do bico de confeitar, todos os truques que você precisa saber para produzir esse doce, que é o maior sucesso. Depois a gente entra no quarto módulo e que ele é completamente teórico, que eu falo tudo sobre empreender. Aliás, ele foi o start desse curso todo, né? Eu quis ensinar as pessoas, porque eu via muitas pessoas que tinham bons produtos, mas não conseguiam viver desse sonho. Então, nesse quarto módulo, eu falo tudo sobre como montar o seu cardápio, os conceitos para você desenvolver o seu docinho, como preparar uma degustação, como fazer um atendimento, como fazer parcerias, toda a parte financeira. Tem arquivos e PDFs, planilhas que vão te ajudar também nessa orientação. Eu faço um cronograma da semana, vocês vão ter um exemplo do que eu uso lá no meu ateliê, sobre a ficha de degustação, como arrumar a mesa e preparar a ambientação para você receber. E eu falo muito da minha vivência, da minha experiência, afinal de contas eu comecei a trabalhar sozinha no meu apartamento. Eu acho que eu tinha uns 34 metros quadrados e aí eu fui crescendo e hoje eu tenho meu ateliê com uma série de funcionários, então eu passo também muito da minha experiência, da minha vivência para vocês. Além de tudo isso, a gente tem as aulas bônus,
que não são poucas, viu? Olha só, a gente tem com a Renata Reis, ela fala sobre vendas e sobre transição de carreira, afinal tem muita gente querendo mudar de carreira, então ela dá algumas dicas importantes. A gente tem o Marcelo Sampaio falando sobre posicionamento de marca, aprofundando um pouco mais sobre essa aula que vocês assistiram agora. A gente tem a Marília Carvalhinha que fala sobre finanças, ela explica tudo, como fazer, os custos e tudo mais. A gente tem Thalita Paiva falando sobre Instagram, dicas e como montar o seu feed bonitinho, como você usar essa ferramenta a seu favor. A gente tem a Roberta, que é nutricionista e ela fala sobre boas práticas na cozinha. Tudo que você precisa saber para produzir com segurança. A gente tem o Beto Auge, que fala sobre fotografia e como fotografar com celular e como usar isso nas redes sociais. Uma aula incrível com o Beto. E depois a gente tem a Marta, da Caixa Montada, falando sobre embalagens, dá um apanhado geral sobre as embalagens, explica um pouquinho o que é uma cartonagem, um corte-vinco, como utilizar as embalagens ao seu favor. Obviamente pensando em custos e visual. E aí, tudo isso ainda tem as aulas ao vivo. Ou seja, a gente tem mais 5 aulas ao vivo comigo, uma por semana, na qual eu vou tirar dúvidas. A primeira aula é de apresentação, eu vou explicar um pouquinho como vai funcionar o curso, e as seguintes são sobre dúvidas que vocês podem ter, e eu gosto de falar ao vivo. Eu aproveito muito para contar um pouquinho do meu dia a dia, como é que tem sido as coisas, divido muito com vocês ali, na cara, entendeu? Ao vivo. Tudo isso, gente, vai estar disponível agora, dia 18 de outubro, às 7 horas da manhã, por 12 vezes de R$ 137,80. Sério, gente, vocês retornam esse valor rapidamente. Eu hoje tenho a segurança de dizer isso, porque eu tenho 2 turmas formadas. Você pode pagar com Pix, você pode pagar no cartão de crédito, em 2 cartões, pode ser boleto. Então, tem várias formas de você pagar. O curso ele fica todo dentro da Hotmart, que é uma plataforma que você tanto pode assistir no seu computador como no celular. E para os primeiros 20 inscritos, prestem atenção, 7 horas da manhã, no dia 18 de outubro, os primeiros 20 inscritos vão ganhar um módulo de bolos especiais e naked cake. Gente, só para os primeiros 20 inscritos vocês terão esse benefício de ganhar esse módulo que é muito especial. E para você que quer aprender a fazer bolo, é maravilhoso, kit festa, a gente ensina tudo passo a passo. Então eu espero vocês fazendo parte dessa nova turma do Vivendo de Confeitaria. Eu tô de braços abertos, super disponível para, assim, animada, né, para poder ensinar vocês a empreenderem e a entenderem tudo sobre doces. E a gente ainda tem uma aula prática agora, vamos fazer mais um docinho, quero ensinar para vocês, então continuem aqui que agora tem mais docinhos. Agora a gente vai preparar o wafer recheado de um creme de avelã maravilhoso. Para quem não sabe, a Nutella é um creme de avelã, mas aqui a gente vai fazer uma mais artesanal. Se você quiser, pode usar Nutella também, mas eu vou ensinar vocês a prepararem a de vocês. Eu tenho aqui chocolate belga derretido. Então ele é o chocolate ao leite, está derretido. E eu vou misturar com essa pasta de avelã pura da Gustosia, tá? Eu tô usando da Gustosia porque é uma marca que eu gosto muito, ela realmente é avelã pura, é uma pasta pura. Então eu vou misturar as duas. Uma coisa legal de eu falar aqui pra vocês é que a minha, por exemplo, como ela tava há algum tempo já parada e eu não mexi com a pasta, ela separou muito a parte pastosa da parte oleosa, né, do óleo da castanha. Então eu tava tentando aqui misturar. Então o ideal é que ela esteja bem misturadinha, bem certinha para você poder fazer agora essa mistura de ingredientes. Então eu vou lá, eu tenho aqui o meu chocolate derretido, a quantidade tá aqui na descrição do vídeo, e eu vou colocar agora um percentual da pasta, tá aqui. E aí depois eu vou misturar tudo muito, muito, muito bem. E vocês vão ver que vai ficar um recheio bem maravilhoso pra gente rechear as placas de wafer. E são docinhos que você pode usar tanto como um docinho no seu ateliê, como também ser para alguma data específica, como pro Natal, colocar numas latinhas, numas caixas. Só mais um pouquinho. Agora eu vou misturar as duas coisas, muito bem misturadinho, sem pelotinhas.
Se você quiser, pode usar um mix também, tá? Para fazer essa mistura. Ou se a pasta não estiver tão empelotada, pouco que você mexer, você vai ver que vai ficar bem homogêneo. Bom, agora que a gente já misturou os dois ingredientes, eu vou usar essas placas de wafer da Barion. São placas, acho em qualquer loja de confeitaria, tá? E eu vou usar 4 placas. Elas vêm bem fechadinha. Se você não usar todas, você embala bem dentro ainda desse pacotinho. Na hora de utilizar, você pode esquentar um pouquinho no forno para voltar ao crocante. E aí, a gente vai começar colocando a primeira placa aqui. E aí eu vou jogar essa mistura em cima dessa placa. Aí a gente espalha esse recheio aqui por toda a superfície. Vou pôr um pouquinho mais. Não pode ser exagerado, mas também não pode ser tão pouquinho. Como o chocolate já tá temperadinho, a gente consegue espalhar melhor. A gente espalha ele todinho e aí vem com mais uma placa por cima, tipo montando camadas. Aperta um pouquinho, joga mais chocolate. Terceira placa e mais chocolate. Esse chocolate que foi derretido, temperado e que nós misturamos a pasta de avelã pura. Quarta e última placa eu coloco aqui e aí eu termino com todo o meu chocolate, toda a mistura, cobrindo totalmente. Aqui espalho nela todinha. E agora, esse chocolatinho que sobra, a gente vai passando aqui nas laterais, forrando bem, tentando deixar ele mais pra dentro. E essa, agora, como o chocolate está temperado, se você estiver num ambiente climatizado, você vai ver que ela vai começar a endurecer. Se você não está num ambiente climatizado, vai levar um pouquinho na geladeira, mas gente, é um pouquinho. Ela ainda tem que estar o chocolate ainda tem que estar macio para a gente cortar. Ele já está um pouquinho seco, mas não está completamente. A gente vê ainda, principalmente aqui no meio, uma parte meio brilhante. Eu vou usar uma régua para ser a minha guia de corte. Então eu vou colocar a minha régua aqui e aí eu vou passar a faca, porque eu quero essa espessura. Agora eu vou marcar do outro lado, porque eu quero quadradinhos. Você pode querer compridinhos, aí você vai escolher o tipo que você quer. Bom, agora que eles estão cortadinhos, eu vi que ele deu uma amolecida enquanto eu cortava. Eu vou levar mais um pouquinho na geladeira, para depois eu conseguir banhar perfeitamente. O nosso wafer já tá sequinho, ele tá bem fácil de banhar, então eu tenho um chocolate aqui ao leite, ele tá temperado, né, derretido e temperado. Eu jogo no chocolate, cubro ele todinho, recupero com um garfinho, bato para tirar o excesso, dou uma raspadinha, venho aqui e coloco no meu papel manteiga. Vamos lá? Pego o meu wafer, jogo aqui no chocolate, cubro com o chocolate, recupero com um garfinho, bato para tirar todo o excesso, raspo o fundinho, venho aqui e coloco no meu papel manteiga. Bom, os nossos wafers estão todos sequinhos, completamente sequinho. Eu tenho uma sugestão que é você embalar nesse papel que é celofane de embalar trufas. Você pode colocar ele aqui no meio e dar um nozinho assim e vender os wafers dessa maneira, né? Fechadinhos assim. Como eles estão completamente banhados, né? Não tem buraquinho, nada, ele vai durar crocante por mais tempo, né? Então pode ser uma opção, ou colocar numa forminha e vender ele como um docinho mesmo. E eu vou cortar para vocês verem como é que ficou. Isso fica maravilhoso, gente.